E é sobre este assunto que eu quero conversar agora com o Vinícius Serra. Vinícius, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo novamente ao Diverso em Rede, após alguns dias de férias. Agora, Vinícius, corrija-me se eu estiver errado, viu? Carlo Ancelotti, o treinador do Real Madrid, voltou a falar sobre a seleção brasileira em uma coletiva de imprensa. Olha, era difícil já falar o nome do técnico Tite, viu? Imagina agora um nome tão complexo quanto esse. Agora, o treinador também é um dos cotados para assumir a seleção. Essa história aí do técnico italiano no Brasil parece que vai se estender por um bom tempo. Conta pra gente, Vinícius, uma boa noite para você. Pois é, Elias, eu saí de férias falando do Ancelotti, voltei falando do Ancelotti mais uma vez, essa história não andou praticamente nada. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Na entrevista coletiva após jogo do Real Madrid, após a vitória do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol por 6-0 em cima do Valladolid, ele foi questionado sobre essa situação, até porque o futuro dele no Real Madrid não é muito certo. Ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e é o que ele vem falando repetidas vezes, vai cumprir até onde o Real Madrid quiser no contrato 2024, no meio do ano. Ele foi perguntado sobre essa possibilidade, ele se disse encantado, com a possibilidade e que conversaria com pessoas, da CBF para poder falar sobre essa possibilidade da seleção brasileira. Essa semana pode ter um ponto de avanço nessa conversa, porque o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, ele vai estar na Europa para alguns compromissos, entre ele vai acompanhar o jogo da finalíssima da seleção feminina contra a Inglaterra, o jogo que acontece na quinta-feira. Então, essa semana ele vai estar por lá como representante da Conmebol também. Então, ele vai ter alguns compromissos na Europa e é esperado também que ele converse com alguns treinadores, dentre eles o Carlo Ancelotti. Então, pode ser que a gente tenha um avanço sobre essa conversa. Pelo lado do Real Madrid, também há especulações sobre o futuro do Ancelotti, porque o Real Madrid ele não está numa situação tão boa assim na temporada atual. O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com 12 pontos de diferença. Ele perdeu o primeiro jogo da Copa do Rei, o segundo acontece agora também contra o Barcelona na quarta-feira. Então, caso ele termine a temporada sem nenhum título, pode ser que ele seja mandado embora antes do contrato. E aí abriria as portas para ele comandar a seleção brasileira. Se ele for seguir o contrato, a gente vai ter que esperar um pouco mais. E aí a pergunta que fica, Elias, é se vale a pena ou não esperar o Carlo Ancelotti. É isso aí, Vinícius. Vamos continuar acompanhando todas essas questões. Muito obrigado pelas informações.